Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, o Ikigai. É um conceito japonês que muitos traduzem como a razão de ser, a razão de levantar da cama de manhã e ter um propósito. Mas eu não vou falar da filosofia japonesa apenas, eu quero aproximar esse conceito de Jung chamado processo de individuação do que é vivido como o Ikigai. Então, mostrar como esse propósito, esse modo de viver, o Ikigai, como ele dialoga com a psicologia do Jung através dessa condição que Jung conceitou como processo de individuação. E a apresentar para vocês uma possibilidade concreta, vocês poderem aprofundar nesse caminho do Ikigai, ou do processo de individuação. Porque o Instituto Jungiano oferece curso de pós-graduação em psicologia junguiana em parceria com a Faculdade Yoga Médica. Mas nós precisamos entender primeiro o que é o Ikigai. Então, vamos começar pelo básico. Imaginem a palavra Ikigai em japonês, ela vai juntar 2 elementos: "iki", que remete à palavra a viver, e "gai", que remete a valor, benefício, aquilo que faz a vida valer a pena. Na prática, o Ikigai é aquilo que dá sentido ao seu dia, que faz você sentir que a sua vida não é apenas uma sequência de tarefas, mas tem um eixo, tem um centro. Muitos autores descrevem o Ikigai como a interseção de 4 dimensões: o que você ama, aquilo em que você é bom, aquilo em que o mundo precisa e, por fim, aquilo pelo qual você pode ser remunerado ou reconhecido. Quando essas 4 coisas se aproximam, a gente sente uma espécie de alinhamento interior, um encaixe. Ent que esse conce Não é por acaso que esse conceito vem ganhando força quando se fala de saúde e longevidade, especialmente a partir dos estudos sobre os moradores da ilha de Okinawa, no Japão, que tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, uma qualidade muito importante para o indivíduo ser longevo, com saúde e com uma vida que faz sentido viver. O Ikigai, em Okinawa, faz com que muitos idosos sigam ativos até muito tarde na vida. Chegam a ser centenários, com atividades. Continuam trabalhando, cultivando jardins, cozinhando, participando da comunidade, mantendo um estilo de vida simples, com alimentação variada, pouco estresse e muita presença. Vários estudos associam essa combinação de propósito, vínculos sociais, alimentação equilibrada e movimento constante à longevidade e à baixa incidência de algumas doenças crônicas, dessas que nós vivenciamos por aqui no Ocidente. Mas o ponto central aqui não é só viver muitos anos, e sim viver com sentido. Ikigai é menos sobre duração e mais sobre densidade de vida. Quanto de significado você consegue colocar no tempo que você tem? Pense nisso. É aqui que a psicologia junguiana entra na cena. Essa psicologia que você, ao aprender, faz com que haja uma mudança muito importante em sua vida. Isso
esses estudos aproximam muito desse conceito do Ikigai. É um chamado interior, como acontece para Jung. Cada pessoa traz dentro de si uma espécie de script, de desenho, de potencialidade, um destino a cumprir, que nem sempre cumpre. Traz um projeto de individuação. Individuar-se é tornar-se quem se é em profundidade, é você tornar-se você mesmo na sua verdade. E se diferenciando de rótulos, de expectativas, identidades coletivas, não pertence a tribo nenhuma, para responder a um chamado interior que vem do self, esse centro organizador da psique, que é muito maior que o ego. O ego precisa sentir-se essa submissão ao self, saber fazer essa relação com o self, e é isso o Ikigai. Quando alguém descobre o seu Ikigai, quando encontra um modo de viver que une vocação, talento, contribuição e sustento, do ponto de vista junguiano, isso se parece muito com responder ao chamado do self. Não é apenas gostar da própria profissão, mas sentir a própria vida que está minimamente alinhada com algo que faz sentido mesmo diante das dificuldades. Ikigai, então, pode ser visto como uma forma concreta, culturalmente situada, de falar dessa experiência. Eu sinto que estou vivendo algo que é realmente meu e que, ao mesmo tempo, serve a algo maior. Aí você está indo pelo processo de individuação, você está indo pelo Ikigai, quando você sente que está vivendo algo que é realmente seu e que, ao mesmo tempo, serve a algo maior. Esse entendimento é muito importante a gente fazer aqui uma distinção. A cultura que nós estamos vivendo, a cultura contemporânea, transformou a ideia de propósito em um ideal, às vezes, tirânico. Todo mundo se sente obrigado a ter um grande propósito, super inspirador, altamente produtivo, uma série de receitas que não dá para ser assim. A natureza humana é complexa, precisamos entender. Então, quando isso acontece, o discurso do Ikigai pode ser sequestrado, quando as pessoas se forçam a algo que não é ele, que não é a sua verdade. Esse ego inflado atrapalha, não se pode fazer o Ikigai. A pessoa se cobra, se compara, se esgota, tentando performar um sentido de vida grandioso e acaba distante de si mesmo. Do ponto de vista junguiano, isso é o oposto da individuação, porque exclui sombra, aquilo que em nós é frágil, ambivalente, contraditório. É quando você quer seguir um caminho onde aquilo que não gosta, é sua imperfeição, você não quer, não sabe conviver, ou odeia essa imperfeição, ou projeta no outro, ou desconhece que existe. Um Ikigai maduro inclui a sombra, inclui o direito de não saber, de experimentar, de errar e recomeçar. Inclui admitir que muitas vezes a gente encontra o sentido de viver justamente quando atravessa crises, doenças, perdas e se vê obrigado a perguntar: e agora? O que realmente importa para mim? Isso lembra muito a história de Jó, né? Onde ele precisou passar por todas aquelas condições para poder entender o que é que mesmo importa. A cultura japonesa desenvolveu, inclusive, abordagens terapêuticas interessantes para lidar com ansiedade, com estresse, com esgotamento, como a terapia chamada Morita. É uma terapia que propõe algo muito diferente do pense positivo. Em vez de tentar controlar os sentimentos, a pessoa é convidada a aceitá-los, observá-los e ir se engajando em ações concretas, simples,
porque gradualmente vão transformando a experiência interior. Isso é que é o Morita, essa maneira de fazer terapia. Se a gente aproxima isso de Jung, vemos um ponto em comum: o respeito à realidade psíquica. Não se trata de forçar um afeto ideal, mas de criar espaço para que algo novo emerja da própria experiência da própria vida. E isso tem tudo a ver com Ikigai. Muitas vezes o que chamamos de falta de propósito é, na verdade, um excesso de ruído, de distração, de identidades impostas. Quando se faz silêncio, seja em terapia, seja por meio de práticas contemplativas, seja em crises, começa a ficar audível uma voz mais discreta. Aqui desse lado tem algo que faz sentido para você. Essa voz é que você ouve. Tem algo fazendo sentido para você. E você começa a sentir isso, o Ikigai. Vamos pensar na questão do self, desse fluxo que leva à criatividade. É um conceito que dialoga bem com o Ikigai. É o estado de fluxo, descrito pelo psicólogo Mihaly. Aquele momento em que você está tão envolvido no estado de fluxo, numa atividade que perde a noção do tempo, vive o tempo de Kairos, esquece de si e sente uma alegria concentrada. E Jung poderia dizer que nesses momentos o ego está relativamente alinhado ao self, daí o estado de fluxo. É como se a vida interior e a ação externa se encaixassem. O ego está reconhecendo algo superior a ele. O ego está podendo lidar com a natureza e respeitá-la. Não é coincidência que muitas pessoas encontrem seu Ikigai justamente em atividades que proporcionam esse tipo de fluxo. Quando está fazendo arte, cuidados consigo mesmo, pesquisas, docência, clínica, jardinagem, artesanato. Quando esses momentos se tornam frequentes, a sensação de estar no lugar certo aumenta. E isso não depende de uma vida perfeita, mas de uma vida que tem uma relação mais verdadeira consigo mesmo, com o corpo, com a comunidade e com o mundo. Isso é que precisa ser experimentado. Essa relação do ego submisso ao self e podendo dessa maneira se relacionar com essa totalidade da psique. Vamos então falar dos estudos sobre Okinawa. Eles mostraram que Ikigai não é uma ideia abstrata. Okinawa é a ilha onde se pratica o Ikigai. Ele se encarna em hábitos muito concretos, coisas como manter vínculos de amizade e comunidade, cultivar o corpo com movimento suave e frequente, como o Tai Chi Chuan, alimentar-se de forma simples, variada, comedida, adequada, continuar aprendendo a se engajar em atividades significativas, mesmo na velhice, mesmo com uma idade bem avançada, tendo atividade. Do ponto de vista junguiano, isso lembra a imagem de uma mandala, onde vários elementos, corpo, mente, afeto, espírito, vão se organizando em torno de um centro de sentido. Então, a mandala tem um centro de sentido e todas essas coisas organizadas em torno dela. Individuar-se é permitir que esse centro vá reorganizando o estilo de vida, pouco a pouco, de modo que aquilo que eu penso, sinto,
faço e desejo conversem entre si, ao invés de puxar para lados opostos. Ikigai, então, é uma forma de viver a individuação na prática no cotidiano. A psicologia junguiana valoriza muito o símbolo, que é aquele ponto de encontro de todas as contradições, tem suas imagens simbólicas. É diferente de viver a literariedade, que é um erro. E onde entram então, como é que a gente aprende o Ikigai? Como é que a gente aprende esse modo de entender como nós funcionamos? Se você se interessa por esses temas, propósito, sentido, processos simbólicos, entender sonhos, arquétipos, vínculo entre corpo e alma, uma possibilidade enorme de aprofundar essa jornada de uma forma fácil, ao alcance de todos, é estudar a psicologia junguiana de maneira consistente, séria e acompanhada. É o que nós oferecemos no Instituto Junguiano da Bahia, pioneiro no ensino acadêmico da psicologia de Jung. Atualmente, o Instituto Junguiano da Bahia, em parceria com a Faculdade Olga Mertig, oferece uma série de cursos de pós-graduação em psicologia junguiana, direcionada a quem deseja se aprofundar teoricamente e, em alguns casos, também clinicamente. Você pode fazer um curso como terapia e processo criativo e trabalhar como um terapeuta, atendendo individual, atendendo grupo. Para quem deseja um percurso sólido na obra de Jung, nos conceitos fundamentais e nas aplicações da psicologia analítica com a metodologia teórico-vivencial, esse é o espaço ideal. Nós funcionamos com o ensino telepresencial, mas também o ambiente assíncrono, quer dizer, um ambiente que permite a interação aluno-professor, que é muito importante. A nossa psicoterapia junguiana, voltada à formação clínica de psicoterapeutas, e integrando fundamentação teórica, prática e supervisão, com carga horária suficiente e um corpo docente experiente. Esse curso Terapia Junguiana e Criatividade vai permitir a você não somente tratar a si mesmo para viver o Ikigai, como também ser terapeuta do outro. É focada na articulação entre imaginação ativa, processos criativos e clínica junguiana, ideal para quem deseja trabalhar com imagens, símbolos, artes e processos expressivos à luz de Jung. A psicossomática junguiana é bastante importante no mundo da saúde, porque a psicossomática aprofunda a relação entre corpo e psique, sintomas, doença e sentido, dialogando com a clínica contemporânea das doenças psicossomáticas. Você vai entender a função dela, a que ela veio. Cada um desses cursos é uma forma diferente de cultivar o seu Ikigai dentro do campo da psicologia analítica, seja como psicoterapeuta, seja como educador, pesquisador, profissional da saúde ou alguém que deseja integrar e olhar junguiano e ter esse olhar junguiano a sua área de atuação. As informações completas, carga horária, modalidade e tudo, são cursos online, com valores acessíveis. Todas essas informações estão no site www.ijba.com.br. Qualquer dúvida que possa existir, vai ter o apoio das pessoas que vão estar dando a você as informações precisas e necessárias. Por fim, creio que todos vocês almejam ter uma vida com propósito, uma vida com esse tema do Ikigai. Se o tema do Ikigai ressoa com você, se você sente que há um chamado pedindo mais profundidade, mais coerência entre o que você vive por dentro
e o que você realiza por fora, talvez esse seja um bom momento para dar um próximo passo. Não deixe de ver isso. A vida está lhe oferecendo essa oportunidade de assistir essas noções que talvez vocês valorizem por certo e se interessem por aprender e ter títulos acadêmicos. Mas não é só títulos acadêmicos que o Instituto Jungiano vai oferecer. Vai oferecer um espaço de estudo, de supervisão, de experiência simbólica, em que teoria e vida caminham juntas e onde seu próprio processo de individuação pode ganhar um solo fértil para crescer.